Fala, galerinha! Vamos continuar nossos estudos sobre equações do segundo grau? Então, agora a gente vai ver especificamente as equações incompletas, tá? Nós vamos começar pelos modos que ela pode vir a aparecer, né? E como eu posso resolver de uma forma mais simples. Então, vamos lá. Falando de equação incompleta, a gente vai começar falando sobre quando B é igual a zero, quando o meu coeficiente B for igual a zero, quando eu não tiver o coeficiente B na minha equação. Quando isso acontecer, ela vai ter essa carinha aqui, ó, ax elevado ao quadrado mais c igual a zero. Então, eu não tenho o coeficiente B, tá certo? Sempre que isso acontecer, vamos ver o que a apostila fala pra gente, ó. Toda equação ax ao quadrado mais c igual a zero, com a diferente de zero, pode ser escrita como x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Grave isso aqui, ó, galera. Tem essa carinha aqui, você pode trabalhar com isso aqui, ó, com essa formulazinha aqui. Por quê? Porque aí você não precisa fazer muita coisa, você só vai substituir o termo c e o termo a e vai achar as raízes da equação que ele propõe. Ó, essa equação terá duas raízes reais opostas ou não terá raiz real. Se acontecer esse caso de não ter raiz real, vai ser se a raiz for negativa. Então, lembra que a gente não consegue extrair a raiz quadrada de número negativo? Então, só nesse caso, tá? Ela não vai ter raiz real. Só neste caso, quando a raiz for negativa. Então, trabalhando com a minha equação nessa carinha aqui, eu sempre vou ter ou duas raízes diferentes, ou ela não vai ter raiz, porque a raiz, no meio do processo, eu vou me deparar com uma raiz quadrada negativa. Então, eu não consigo extrair uma raiz quadrada de um número negativo. Vamos ver aqui um exemplo, ó. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Uma equação incompleta, eu só tenho o termo A e o termo C. Termo A e termo C. Só os dois coeficientes, tá certo? O que eu vou fazer? Aplicar aquela fórmula, ó. Reconheci que eu só tenho o coeficiente A e o coeficiente C, já venho e aplico a fórmula. X ao quadrado é igual a menos C sobre A. X ao quadrado é igual, quem é C? Quem é menos C? É menos 4, é o coeficiente C. Quem é o A? É o 1. Então, eu tenho aqui, ó, que x ao quadrado vai ser igual a 4, porque menos com menos é mais, tá? Então, x ao quadrado é igual a 4. X é igual a raiz de 4. Por que raiz? Porque a operação oposta da potência é a raiz, tá certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos 2, porque a raiz de 4 é 2. E por que mais ou menos? Porque quando eu trato de uma equação do segundo grau, automaticamente eu vou ter que ter duas raízes. Então, eu encontrei a raiz, uma é positiva, outra é negativa. Então, as raízes dessa equação são o mais 2 e o menos 2, tá certo? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó, o exemplo 2. 2x ao quadrado menos x igual a zero. Vou aplicar a fórmula, tá? Então, 2x ao quadrado é igual a menos c sobre a. 2x ao quadrado vai ser igual a menos 100 sobre 1. 2x ao quadrado vai ser igual a 100. X ao quadrado é 100 dividido por 2. X ao quadrado vai ser 50. X é igual a mais ou menos a raiz de 50. A raiz de 50 porque o oposto da potência é a raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2 vezes 5 elevado ao quadrado. No caso aqui, foi feita a fatoração, tá certo? Como 5 é ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz, porque a raiz também é quadrada. Então, x é igual a mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Achei as duas equações, as duas raízes da minha equação, né? Mais 5 raiz quadrada de 2 e menos 5 raiz quadrada de 2. Então, é isso, galera. Essa é
é uma forma de resolver a equação incompleta, tá? Quando ela não tiver o coeficiente b. Nos próximos vídeos eu vou passar os outros casos. Bons estudos!